Bem, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre módulo, a definição, né, as propriedades. É fazer um resumo, né? Que a gente acaba usando muito, né, matemática e fica importante, né, parar para falar um pouco. E também vamos falar sobre geometria analítica. Começar, né, a parte de geometria analítica, que está na nossa programação. Então, vamos lá. O que a gente tem que ver? Módulo, ou seja, se eu tomar um x percente reais, módulo, ou valor absoluto de x, desse valor x, que eu chamo de barra x, barra, né? Duas barras em x. A gente define pela relação módulo de x vai ser o próprio valor x, quando esse valor ele é positivo, ou zero, né? Ou esse módulo vai representar menos do valor x, né? O simétrico do valor x, quando ele é negativo. Ou seja, se for um número negativo, eu vou multiplicar por menos e vou obrigar ele a ser positivo, né? Então, o módulo ele é uma ferramenta matemática, né, que obriga o teu valor, onde tu está aplicando, ser sempre positivo. Mas, além disso, a gente também pode estudar o valor absoluto, né? Com essa definição matemática, a gente já cria essa noção de valor absoluto. No caso, isso que a gente vai trabalhar também em geometria analítica, ou a parte de vetores e números complexos também. Então, quais são as propriedades de módulo? O que a gente tem que saber de módulo? As propriedades a primeira, o módulo de x é sempre positivo, né? A gente acabou de comentar isso. Mas a ideia é que a gente vai aplicar essa propriedade em funções, né? Então a gente não sabe se a função, a expressão matemática ou a equação vai ser positiva ou negativa, mas quando eu aplico o módulo, eu estou garantindo que ele vai ser sempre maior que zero. A segunda propriedade, módulo de x sendo igual a zero, implica, ou se somente se, esse x for igual a zero, né? Então, talvez seja intuitivo também para alguns, mas o que eu estou dizendo aqui é que o valor absoluto de um número só vai ser zero se ele for zero, né? Se ele mesmo for zero. Ou seja, eu posso eliminar o módulo, né? Se eu tiver uma equação modular igualando a zero, significa que eu posso eliminar o módulo e trabalhar com outras propriedades algébricas que a gente já conhece. E, terceira propriedade, a gente tem que o produto de dois módulos, módulo de x e módulo de y, vai ser igual ao módulo do produto, né? Ou seja, como a gente viu em raízes e potência, o módulo ele é distributivo. Se eu tenho um módulo de um produto, eu posso dizer que é o produto dos módulos. Ou, consequentemente, o contrário, né? Que a gente pode usar tanto a ida como a volta. A quarta propriedade, a gente tem que o quadrado do módulo ele vai ser igual ao quadrado do próprio número real, para tudo x percente reais. Isso a gente pode ver, né? A gente pode olhar também como se fosse a diferença, né? Se um é igual ao outro, então eu posso olhar para a diferença entre eles dois. E o que a gente tem aqui? Na verdade, o quadrado está aqui dentro, está aqui fora. A gente tem que a diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença, né? Então tem o módulo de x menos x vezes o módulo de x menos... Então, com esse produto igual a zero, a gente lembra que só vai ser zero se um dos dois for zero, né? Então,
o módulo de x vai ser igual a x, ou o módulo de x vai ser igual a menos x. E isso é a própria definição de módulo, que a gente começou aqui. O módulo de x, ou ele é x ou ele é menos x, né? Dependendo se ele é positivo ou negativo. Então essa é uma forma de escrever a definição de uma forma de uma equação única, né? O quadrado do módulo sempre é igual ao quadrado do número real. Outra coisa que a gente tira dessa propriedade é isso aqui, né? Se isso é verdade, então eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Ao quadrado é igual a x ao quadrado. E como o módulo ao quadrado de um número positivo, né? Que eu estou criando uma ferramenta que obriga a ser positivo. Então, eu posso simplificar a raiz quadrada com o expoente, né? E com isso a gente tem que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x, certo? Isso é usado também em muitas ocasiões, porque muitas vezes, algebricamente, né, a gente quer escrever raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Só que isso não garante que esse valor vai ser positivo e nem negativo, né? Então, quando eu obrigo o módulo, eu escrevo esse módulo aqui. Então, dessa forma, a gente vai ter mais certeza, né? Uma escrita mais correta. Geralmente a gente esquece, né? Ou às vezes nem vê. Aqui outra propriedade. Ela fala que o número real x ele é sempre menor ou igual ao seu módulo. Ele nunca vai ser superior ao seu módulo. Então essa dá a ideia que o módulo sempre é o limite de um valor, né? É sempre o limite superior de um valor. A gente pode ver isso também quando a gente toma, por exemplo, x igual a menos 1. Então, menos 1 e módulo de menos 1. Eu sei que módulo de menos 1 é obrigatoriamente 1, né? Módulo de menos 1 é igual a 1. Então, com isso, a gente já vê a satisfação da equação. Menos 1 é menor que 1. E quando é que ele vai ser igual? Vai ser igual quando o próprio valor for positivo, né? Quando o x for igual a 1, então ele vai ser igual a um módulo de 1, certo? Mas ele nunca vai ser superior. Essa aqui é a quinta propriedade que quer ressaltar. A propriedade 6 e 7, a gente não vê muito, né? Mas ela aparece de vez em quando. Propriedade 6 e 7. Que ela fala, se eu somar dois números reais e tirar seu módulo, esse valor absoluto vai ser sempre menor que a soma dos valores absolutos de cada um, né? É como se eu quisesse distribuir, né, o módulo na soma. Se eu tenho o módulo de x mais y, e eu quisesse distribuir x, o módulo de x mais o módulo de y. Só que a propriedade vem ressaltar que nem sempre é igual, né? Geralmente ela é menor ou igual. E também vale ressaltar que o módulo da soma, né? Se eu pegar um número e somar com outro, ele nunca vai ser superior à soma dos módulos. Da mesma forma, a propriedade 7, que diz um pouco o inverso, né? Que o módulo de menos x, módulo da diferença, né? Entre dois números reais, ele vai ser agora superior, né? Quando eu faço a diferença entre dois valores e tiro o módulo, seu valor absoluto, esse valor sempre vai ser maior que a diferença dos módulos. Por exemplo, se a gente fizer aqui 2 e menos 1, que é igual a 1, e pegar o módulo de 2 menos o módulo de 1, certo? Eu sei que ele vai dar 1. Então, nesse caso, foi igual. Mas se eu pegar
o módulo menos 1, no caso igual, né? Menos 1 menos 1. Isso aqui vai dar 2, porque dá menos 2 dentro. E aqui vai dar módulo de menos 1. Só que como o módulo vai ser igual, então a diferença vai dar 0, né? Logo, a gente mostrou, né, que a diferença, o módulo da diferença, ela é maior ou igual que a diferença dos módulos. Em algum momento a gente vê uma visualização mais visual, né? Mais gráfica dessa propriedade. Mas eu não vou entrar nesse momento. E a propriedade 8 e 9, importante também agora para a gente em geometria analítica, que ela fala que se eu estou pegando um módulo, né, e eu estou limitando esse módulo, né, eu quero um intervalo de valores que seja menor que um valor A, sendo A positivo. Então, esses valores que satisfazem essa inequação, né, vai ser um intervalo de menos A até A, né? Qualquer valor dentro desse intervalo vai fazer o módulo, o valor absoluto de x, ser menor que A. Da mesma forma, agora se eu quero limitar inferior, né? Quero o limite inferior desse módulo. Então, para satisfazer essa equação, significa que esse x tem que ser menor que o valor negativo de A ou maior que o valor positivo, né? Na verdade, essa propriedade aqui, ela quer justamente fazer o inverso, né? Eu tenho uma inequação representada por x, um intervalo, né, de menos A até A. E eu quero escrever de uma forma mais simples, ou uma forma mais rápida. Então, eu escrevo que o módulo de x ele vai ser menor ou igual a A. Isso a gente pode usar na programação, né, quando a gente está criando uma função, que eu quero que essa função seja limitada entre os valores menos A e A. Então, eu posso escrever dessa forma, o módulo dessa função vai ser menor que A. Da mesma forma, se eu tenho um intervalo que exclui esse intervalo de menos A até A, ou seja, é menor que menos A e maior que A, como é que eu posso escrever isso num programa, né? Eu posso escrever dessa forma. Existe a função módulo, né, nas principais linguagens. E se eu escrever que o absoluto desse valor x é maior que A, eu estou olhando para esse intervalo, né? Agora vamos fazer aqui uns exemplozinhos, só para fixar melhor. Vamos dizer que eu quero que o módulo de 2x mais 3 seja igual a 4, certo? Aí o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso sempre olhar para a definição. A definição ela fala que se o módulo de x ele vai ser igual ao quê? Vamos escrever logo aqui, né? 2x mais 3. O módulo de 2x mais 3 vai ser igual a 2x mais 3 se o 2x mais 3 for maior ou igual a 0, certo? Ou ele vai ser o negativo de 2x mais 3 se 2x mais 3 for menor que 0. Daí, a gente tem que vai ser 2x mais 3. Quando é que 2x mais 3 é maior que 0? A gente pode isolar, né? Soma uma constante menos 3. Dividir por 2, porque é um valor positivo, então a equação não vai trocar de sinal, né? Então, quando x é maior ou igual a menos 3 sobre 2, certo? Se não entender, pode falar, tá? 2x mais 3. Ou ele vai ser menos 2x menos 3
quando for menor que esse valor, né? Que é justamente a outra parte do intervalo. Então, menos 3 sobre 2. E aí, agora a gente vai trabalhar nesses intervalos para substituir o módulo. Ou seja, para x maior que menos 3 sobre 2, eu vou ter o módulo posso apagar simplesmente, né, que eu já estou garantindo que ele é um valor positivo, essa função 2x mais 3, e igual a 4. Então vamos ter 2x igual a 1 e x igual a meio. Ok? Então realmente, nesse intervalo, entre x é maior que menos 1 meio, essa solução x igual a meio é válida, né? Porque ela é maior que menos 3 sobre 2. Agora bora para o outro intervalo. Para x menor que menos 3 sobre 2, 2x agora fica, quando é menor, então eu tenho que multiplicar por menos, né? Menos 2x menos 3 igual a 4. Isso vai dar menos 2x igual a 7. E x, né? Menos 7 sobre 2. Certo? Agora, nesse caso, a gente não tem, né, essa solução. Porque eu tô... Ah, não. Falei errado. Eu tô olhando para... ainda existe, né? Eu tô olhando para menos 3 sobre 2 e menos 7 sobre 2, né? Que é 13,5 e 1,5. Como eu estou olhando para esse intervalo, e a solução está dentro do intervalo, podemos então dizer que essa solução, menos 7 sobre 2, vai satisfazer o módulo, né? Logo, um módulo de 2x mais 3, ele vai, se eu quero que ele seja igual a 4, significa que o meu x tem que ser meio ou x igual a menos 7 sobre 2. Outra forma de fazer, se a gente quisesse, é que, como eu estou numa equação, né, o módulo é um número positivo, então eu posso elevar os dois termos ao quadrado, né? Se eu elevar os dois termos ao quadrado, aí o que acontece? Aí eu vou ter aquela propriedade, que o módulo de x ao quadrado é a próprio x ao quadrado, né? Com isso, nós temos que o módulo ao quadrado de 2x mais 3 é 2x mais 3 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Daí, 2x mais 3. Talvez alguns tenham pensado em abrir esse quadrado, mas aqui eu já estou mostrando uma ideia melhor, que é fazer a diferença igual a zero e aplicar a diferença de quadrado, né? 2x mais 3 menos 4, 2x mais 3 mais 4 igual a zero. Daí, do produto sendo zero, eu vou ter 2x menos 1 igual a zero. X vai dar meio. Ou 2x mais 7 igual a zero. X igual a menos 7 sobre 2. Olha, tem a mesma resposta, né? Que legal. Então, duas formas de trabalhar com módulo, né? Pelo menos a equação com módulo. A ideia de módulo é sempre usar a definição, certo? Tenta olhar para a definição que a gente vai dar certo.
Outra coisa interessante é fazer um exemplo de uma inequação, né? Se eu tenho 4x mais 3 menor ou igual a 1, por exemplo, como é que a gente resolve? A gente pode aplicar diretamente, né, a propriedade 8 aqui, ou seja, isso vai ser verdade se a função estiver entre 4x mais 3, a função 4x mais 3 estiver entre menos 1 e 1. Aí isso aqui eu acabei não falando na última aula, né? Como é que eu resolvo uma dupla inequação assim, dessa forma? Posso abrir em duas inequações, né? Ou seja, menos 1 menor ou igual a 4x mais 3 e o 4x mais 3 é maior ou igual a 1. Por que eu posso fazer isso, né? Porque eu estou pegando uma função que ela quer que seja maior que menos 1 e, ao mesmo tempo, menor que 1. Logo, eu estou resolvendo abrindo dessas duas inequações e aplicando, né, a interseção. Ou seja, eu quero os valores que satisfazem ambas as inequações simultaneamente. Daí, vamos ter 4x mais 3 maior ou igual a menos 1. Vamos ter 4x maior que menos 4, certo? Logo, x maior que menos 1. E, por outro lado, 4x mais 3 maior ou igual a 1, maior que 1. Então, 4x maior ou igual a menos 2. Dessa forma, x maior que menos meio. Só altera o sinal da equação se o coeficiente for negativo, né? Que eu estou dividindo. Ah, tá, acho que eu escrevi errado aqui. Desse lado da equação, né? Aqui é menor que 1. Então, aqui fica menor e aqui menor. Logo, se eu quero um intervalo que seja maior que menos 1 e, simultaneamente, um intervalo que seja menor que menos meio, só pode ser, então, um intervalo menos meio e até menos 1. Opa, falei besteira. Porque a gente está com essa situação aqui. Menos 1 e menos meio, né? Então eu quero um intervalo que seja maior que menos 1 e menor que menos meio. Ou seja, eu quero a interseção, né, no caso, valores entre esses dois números. Ó, então, 4x mais 3, o módulo dele vai ser menor ou igual a 1, se somente se o x estiver entre menos 1 e menos meio. Mas claro que a gente tem que fazer de outra forma também, né? Senão não tem graça. Tem que sempre fazer de duas formas. Outra forma de fazer é, se eu tenho um módulo de 4x mais 3 menor ou igual a 1, então eu estou comparando dois números positivos. Se eu criasse uma nova inequação, 4x mais 3 menor ou igual a 1, então eu poderia fazer o produto entre elas, né? Ou seja, elevar ao quadrado, sendo dois números positivos, é válido em uma inequação. Ou seja, 4x mais 3 ao quadrado tem que ser ainda menor que 1 ao quadrado. Aí, o quadrado do módulo fica 4x mais 3,
ao quadrado, subtraindo esse 1 ao quadrado, tem que ser menor ou igual a 0, certo? O que a gente tem aqui já está mais que gravado, né? 4x mais 3 menos 1, 4x mais 3 mais 1, tem que ser menor ou igual a 0. Dessa forma, 4x mais 2 e 4x mais 4, certo? Menor ou igual a 0. Simplificando os dois, todo mundo por aqui, vou dividir por 2 e aqui vou dividir por 2. E eu deveria dividir aqui por 4, né? Só que como é 0, não vai fazer diferença. Então vai ficar 2x mais 1 e x mais 1 menor ou igual a 0. Aí o que a gente tem aqui? Temos uma inequação de uma expressão do segundo grau, né? Uma função do segundo grau. E eu quero que esse produto seja menor que 0. Aí, espero que dê para lembrar da última aula, que a gente falou que quando tem uma função de segundo grau, que o coeficiente de maior grau, né, do x ao quadrado, fosse positivo, então essa inequação seria válida quando eu estivesse entre raízes, né? Ou seja, x igual a menos meio e x igual a menos 1. Então, dessa forma, novamente, a gente tem um intervalo x maior que menos meio e menor que menos 1. Beleza? Eu fiz mais rápido agora, né? Se não tiver entendido, só falar. Mas a ideia é que eu usei a propriedade de inequação de uma função de segundo grau. De outra forma, se a gente não tivesse lembrado, né? Teria que fazer a tabela, analisar a função do x mais 1 e analisar a função x mais 1, certo? E verificar quais são os intervalos que tornam esse produto menor que 0, negativo. Vai ser os intervalos que um é positivo e outro é negativo, ou o inverso, né? Aí a gente acharia esse intervalo aqui, menos meio, e entre menos meio e menos 1. De boas, tá ok, tá ok. Então, vamos agora para nossa próxima aulinha, próxima folhinha. Agora a gente vai falar sobre geometria analítica, né? Começar. E a geometria analítica, ela é a tradução da geometria euclidiana, né? Que a gente chama de geometria plana. Ela é a tradução dessa geometria em estruturas algébricas. A gente quer equacionar ou usar propriedades algébricas, como inequações, como módulo, certo? Para exemplificar, no caso, para trabalhar com essas formas geométricas. Qual a necessidade da geometria analítica? Ela veio quando a gente quis planejar mapas ou projetos de construção, né? E quer atribuir escala. Porque se a gente, na geometria plana, a gente conseguia medir distâncias e áreas, né? Muito bem, e até volumes, só que a gente não conseguia relacionar, né? O tamanho ou projetar tamanhos de diferentes escalas, né? Então a geometria analítica ela traz essa propriedade de referência e a propriedade de trazer as equações e as propriedades algébricas que a gente estuda, né? No nosso quadro, a geometria analítica vai ajudar a gente a desenvolver o cálculo e a nossa análise, né, das funções, ou atribuir as próprias propriedades geométricas à nossa análise, né? A estudar números complexos, números complexos já vão ter essas propriedades geométricas.
e também na nossa programação, porque no nosso programa, né, a gente não tem como colocar imagens. Não tem, seria errado falar, né? Tem como colocar imagem, trabalhar com imagem. Só que a gente não vai trabalhar porque vai ficar muito pesado, né? Trabalhar com imagens. Então a gente trabalha com equações para diminuir a nossa memória, certo? Nosso processamento. Então a nossa linguagem na programação vai ser equações de geometria analítica e ele vai responder, o programa vai responder em geometria analítica, né? Com isso, para começar, né, a geometria analítica, a gente tem que falar sobre sistemas de coordenadas retangulares ou coordenadas cartesianas, né? Começando com ele, a gente pode dizer que é um sistema de retangular é quando eu traço um eixo x, né? Um eixo x e um eixo y, que eu denomino x e y. Da mesma forma que eu trabalhava com a reta real, né? Lembra da reta real? Que eu mensurava uma origem, um zero, e os valores negativos positivos, os valores racionais. Da mesma forma, agora eu crio um eixo perpendicular, né, a esse eixo x e atribuo os mesmos números, né? E eu defino, a gente pode definir agora a noção de ponto. O que é um... antes disso. Coordenada x também é chamada do eixo das abscissas, não sei porquê, é o nome da história, né? E o eixo y é chamado de eixo das ordenadas, né? Então aqui é o eixo y, chamado de ordenada, e aqui chamado de abscissa. E como é que a gente define um ponto? O ponto P, né, que a gente está enxergando aqui, ele vai ser a interseção de uma reta, essa reta azul, que eu estou dizendo. Essa reta azul ela é paralela ao eixo x, e a reta vermelha ela é paralela ao eixo y. Então, o ponto P sempre vai ser a interseção, né, desses dois entes. Tudo bem? E aqui a gente pode dizer também que essa reta azul, ela intersecta o eixo y no valor B, da mesma forma que a reta vermelha intersecta o eixo x no ponto A, certo? Então, a gente diz que o ponto P ele tem coordenadas, né? O sistema cartesiano tem coordenadas A e B, né? Onde sempre a primeira posição indica o valor x e a posição B indica o valor no eixo y. Ou também a gente pode dizer que a primeira coordenada vai indicar o eixo horizontal, né? E a segunda o eixo vertical. Ainda aqui nessa imagem, a gente denomina 4 regiões, né, com esses eixos. E essas 4 regiões são chamadas de quadrantes, né? Então a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, no sentido anti-horário, né, a numeração, terceiro e quarto quadrante. A gente percebe que nesses quadrantes, todos os pontos, por exemplo, no quadrante 1, todos os pontos vão ter coordenadas positivas, né? Vai ser 5 e menos 7. Da mesma forma que os outros quadrantes vão ter outras propriedades, né? Por exemplo, no quadrante 2, o eixo y sempre é positivo, mas o eixo x sempre é negativo. Tudo bem? E segue para os outros quadrantes também. Aqui do lado a gente tem uns exemplos de pontos, né? Então, o ponto que eu digo que é 1, 3, porque eu sei que o meu x, ou seja, eu sei que a projeção desse valor, desse ponto no eixo x vai ser igual a 1, né? E a projeção desse ponto no eixo y vai ser igual a 3. E se eu te dissesse apenas
o ponto menos 2 e 2, esse ponto B, eu já saberia que ele estaria no segundo quadrante, porque eu tenho o primeiro valor negativo, que indica que a projeção é negativa no eixo X, e a projeção no eixo Y é positiva. Perceba que esse ponto aqui agora, ponto C, ele tem as duas coordenadas negativas, certo? Ou seja, em x ele é menos 3 e em y igual a menos 2. E da mesma forma o ponto 2 e menos 4 tem coordenada positiva x e coordenada negativa menos 4. Esse ponto aqui é interessante, mostra outra propriedade, que todos os pontos no eixo x ele vai ter o valor y zero, né? Porque perceba que se eu fosse projetar no eixo y, daria na origem, né, do eixo y. Da mesma forma, ou seja, esse ponto azul aqui que eu criei, em 3 seria 3 e 0, né? Da mesma forma, um ponto em menos 3 no eixo y seria a coordenada x 0, né? E o valor y em menos 3. Ou seja, a gente tem que todo ponto que pertence ao eixo x tem coordenada y 0. E todo ponto no eixo y tem coordenada x 0, né? Sempre o contrário, né? Sempre ocorre o contrário. Aqui o exemplo a gente quer descrever regiões, né? Então aqui com a geometria analítica a gente já consegue trabalhar com regiões. A gente tem um exemplo da região A, que é todo ponto x, y, onde o x, a coordenada x é maior que 0. Eu tenho o ponto B, onde todos os pontos desse conjunto B, né, tem o valor da segunda coordenada igual a 1. E aqui, na letra C, eu quero todos os pontos x, y, onde o valor absoluto de y seja sempre maior que 1. Ok? Na verdade, eu escrevi errado aqui. Deixa eu corrigir. Menor ou igual a 1. Então, aqui tem nossas regiões. Na letra A, todos os pontos onde o x é maior que 0. Então, perceba que tem que ser pontos que a projeção esteja nessa parte do eixo x, né? Logo, todos os pontos na região direita do plano sempre vai ter x maior que 0. Ok? E vamos aqui para a letra B, né? Onde o y tem que ser igual a 1. Então, se o eixo y, o valor 1 está bem aqui, o ponto no eixo y vai ser 0 e 1, né? E todos esses outros pontos, eles têm que ter o y igual a 1. Então, as projeções deles têm que estar no eixo y, logo, sempre tem que ser da forma 0 ou 1, né? Que eu represento pela equação y igual a 1. Da mesma forma, se eu quisesse olhar agora para o conjunto x igual a menos 5, ou seja, todos os pontos onde a primeira coordenada é menos 5. Então, a gente teria que definir que menos 5 é aqui, certo? E todos os pontos que tem x igual a menos 5 estão aqui, na reta vermelha. Posso variar o y de todas as formas, mas o x sempre continua igual a menos 5. Dessa forma, a gente já define duas situações, né? Quando eu trabalho com uma reta vertical, eu sempre defino em função de y, certo? E quando eu trabalho com uma reta vertical, eu sempre defino em relação a x. Eu sempre controlo o valor x.
E nosso terceiro conjunto aqui, eu tenho que o módulo de é menor ou igual a 1. E perceba que eu tenho uma região aqui que é limitada por -1, de -1 até 1, né? E por que eu posso dizer isso? Que ela não passa desses valores, né? Porque lembra que se o módulo de y é menor que 1, significa que o y ele tem que estar entre -1 e 1, né? É a propriedade que a gente vê agora. Ou seja, o meu y ele tem que estar nesse intervalo aqui. Então perceba que essa função módulo, ela controla justamente essa região. Eu nunca vou conseguir sair dessa região porque eu ou vou aumentar o y ou eu vou diminuir o y, cujo módulo vai ser maior que o módulo de -1, certo? Então eu já delimito uma região só usando o módulo. Ou seja, se eu quisesse que essa região fosse, se eu quisesse trabalhar só nessa região, por exemplo, num programa, numa linguagem, eu já colocaria lá. Eu não precisava indicar todos esses pontos manualmente, eu só precisava trabalhar com o módulo de y menor ou igual a 1. Colocava lá no meu programa, certo? É interessante que em equações a gente vê muito a parte de programação quando a gente trabalha com jogos, né? Por exemplo, imagina que a gente está com uma bolinha aqui, numa região gráfica, né? Numa tela, e a gente quer que a bolinha, ela, vamos dizer, ela reflita, né? Ela bata no eixo y e volte, já criando uma noção de movimento, né? Então, o que eu mando o programa fazer? Eu digo, olha, computador, eu quero que o módulo de x sempre for maior que zero. Porque no momento que ele chega aqui e ele quer passar, ele vê que o x vai ficar negativo. Então ele força o x sendo positivo e isso dá a noção de reflexão num jogo, né? Como aquele jogo simples, né, de ping-pong que a gente vê. Então a gente acaba usando muito isso na programação, né? Principalmente quando a gente quer trabalhar com gráfico. É muito interessante. É muito trabalhoso também, pelo menos em Python que eu já vi, é muito código para definir esses parâmetros. Mas é bem interessante. Certo? Certo. Então vamos para nossa próxima transparência. Bem, como nós vimos o plano sistema cartesiano em 2 dimensões, eu queria também agora mostrar como seria em 3 dimensões, né? Aqui eu estou mostrando um programa GeoGebra, que ele é uma calculadora gráfica, né? Sendo que ele é gratuito, então você pode acessar no site. Ele tem vários aplicativos, tanto de 3 dimensões como 2. E ele vai me auxiliar, né, para ficar mais visual. Aqui temos o plano em 2 dimensões, x e y, certo? E quando eu digo 3 dimensões, eu quero dizer que vai existir um terceiro eixo agora, que parte da mesma origem, da interseção entre o eixo x e o eixo y, e ele vai ser perpendicular ao plano, né, ao plano XY. Então, quando a gente fala de 3 dimensões, a gente já começa a introduzir a ideia de plano, correto? E o nosso terceiro eixo é chamado de eixo Z, né? A gente, como viu em 2 dimensões, quando a gente quer criar um ponto no plano, né, a gente cria a noção de retas paralelas aos eixos e a interseção entre elas será o ponto, né? Agora, no nosso caso, a gente tem que entender que um ponto é a interseção de planos, né? Então a gente quer criar o ponto da forma 2, 3 e 4, certo?
onde eu tenho, quando eu tenho agora a ideia que eu tenho um valor x, certo? A projeção desse ponto no eixo x vale 2, no eixo y vale 3 e no eixo z vale 4. A gente pode criar esse ponto criando o plano agora, né? Plano x igual o plano x igual a 2, certo? Y igual a 3 e z igual a 4. Logo, perceba que a interseção dos três planos gera um ponto, né? E dessa forma, a nossa noção de x igual a 2, que antes era uma reta, agora é um plano que corta o eixo x no ponto 2, certo? De uma forma perpendicular ao eixo x, né? Dessa forma aqui. E da mesma forma, y igual a 4 é um plano que corta o eixo y perpendicularmente ao eixo no ponto 4, ponto 3. Além disso, a gente entende que para a gente criar agora, como a gente criou uma interseção de planos, a gente entende que o nosso sistema de cartesiano retangular, ele é a criação de um cubo, né? Quando a gente cria a interseção dos três planos, né? Só olhando a interseção, a gente cria sempre um cubo, onde a gente vai variando a forma desse cubo para paralelepípedo para determinar um ponto. A gente também pode determinar os planos, né? Os planos mais convencionais, que é o plano XY, formado pelo eixo XY, o plano XZ e o plano YZ, né? Em alguns contextos, né, a gente precisa trabalhar com esses planos para facilitar o nosso entendimento. Então, aqui a gente está criando o ponto 6 e 6, né? Ponto 6 e 6. E dessa forma a gente criou um cubo, né? Além disso, a gente pode ter outras formas de sistemas cartesianos em 3 dimensões. Os dois mais comuns será o sistema cartesiano com coordenadas cilíndricas, ou seja, agora a minha coordenada ela depende de um r, um θ e um z, não mais um x, y, z, né? O que seria r? R seria a distância do ponto que eu quero criar P até o eixo Z, né? O θ é um ângulo que o raio, né, que seria a distância, forma com o eixo X. Então eu posso variar esse θ. E o Z seria a altura desse ponto, né? Então com essas três informações eu crio o mesmo ponto que eu crio no eixo, no sistema cartesiano retangular. Tudo bem? Então, vamos agora aqui para o próximo. O segundo, né, mais importante, é a nossa coordenada esférica. Aqui nesse sistema, a gente tem em 3 dimensões e aqui a projeção no eixo x, y, certo? Aqui na esférica, agora a gente precisa de um valor P, θ e φ, ou seja, eu preciso de uma distância e 2 ângulos. Antes a gente precisava de 2 distâncias e um ângulo, né? Na coordenada esférica, o ponto B aqui nesse lado direito é a projeção desse ponto em 3D. Então, o ponto P é a distância. Ponto P não. O valor P, né? O chamado de ρ também, a letra grega ρ, é a distância do ponto A até a origem. O θ, a gente não vê logo o φ. O φ é o ângulo entre o ponto P e
no caso o φ, que é o ângulo verde, é o ângulo entre o ponto, o raio, né? O raio e o eixo Z. E o ângulo θ, ele é um ângulo que forma a projeção do ponto A, ou seja, o ponto B aqui, forma com o eixo X. Dessa forma a gente pode criar outra forma de criar qualquer ponto, né, no espaço. E para que a gente usa esses sistemas? Porque a gente, quando trabalha com volumes e áreas, né, em 3 dimensões, existem simetrias que facilitam a nossa conta quando a gente usa esses sistemas, né? A nossa conta fica mais simétrica, ou cai num caso mais simples, que a gente pode usar para calcular o nosso objetivo, né? Outra aplicação é também na robótica. Quando a gente constrói um braço mecânico, por exemplo, e ele quer acessar um ponto no espaço, como pegar ou colocar, né, um ponto no espaço, as coordenadas esféricas e as coordenadas cilíndricas, elas facilitam esse processo de programação, né? Como informar, já que a gente tem a limitação, né, de eixos e movimentos num braço mecânico. Então, com esses sistemas, há a possibilidade de melhorar a velocidade do processamento, né? A qualidade do sinal, a qualidade do movimento, certo? Então, esses são os principais eixos em 3 dimensões. Agora vamos continuar com as nossas propriedades no plano 2D, né? Em 2 dimensões. Agora a gente tem que falar sobre a definição de distância, né? E agora eu quero saber como é que eu defino distância entre pontos. A distância de pontos entre o ponto A e o ponto B, certo? Ponto A dado com coordenada x1 e y e o B com x2 e y2. A gente define a distância de 3 formas, né? O primeiro caso, quando esse segmento AB ele é paralelo ao eixo x, né? Ou seja, essas duas barras significa paralelo, né, ao eixo x. Então, a própria distância entre A e B vai ser simplesmente a diferença da coordenada x de B e a coordenada x de A, né? A diferença numérica desses dois valores vai ser a distância entre esses dois pontos. Aqui eu posso usar módulo, né? O módulo justamente para obrigar a diferença a ser positiva, já que a gente está trabalhando com distância. A distância nunca é negativa. Então, se a gente usar a ideia de módulo, a gente vai acabar forçando ser positivo, independente da ordem que você pegue, né? O valor A. Porque se a gente pegasse o valor x de A menos B, né? X de A menos x de B, seria negativo esse valor, né? O segundo caso é quando agora o segmento AB ele é paralelo ao eixo Y, né? Nesse caso, novamente, a gente tem que a diferença das projeções de B e de A vão gerar a distância, né? A distância entre os pontos. Então, novamente, a gente pode dizer que é o módulo da diferença de y2 e y1. Aí o terceiro caso é quando não ocorre isso, né? Quando não é nem paralelo ao eixo x e nem paralelo ao eixo y. Ou seja, ele tem uma ideia de inclinação, né? Ele é um segmento meio inclinado. Daí, o que a gente tem que pensar? Que se eu criar um ponto C aqui, que é justamente a interseção da projeção B e da projeção A, eu sei que esse A vai ser x1, y1, né?
e aqui x2, y2. Acho que é melhor botar em função de A e B. XA, YA e XB, YB. Então, se B, no caso C, está contínua na projeção de B em relação ao eixo X, né? Ou seja, aqui é X de B, significa que o C também tem X de B como coordenada em X, né? Da mesma forma, se A está na projeção, de outra forma, se o A está na projeção de C em relação ao eixo Y, então eu tenho que x de A tem que ser igual a x de A não. Tenho que dizer que y de A tem que ser igual ao y de C, certo? Então aqui eu tenho y de A. E o que eu já sei? Eu sei olhar, se eu quisesse a distância entre A e C, eu saberia dizer que é o módulo de xb, né, menos o x de A. Da mesma forma que a distância entre B e C, ele é o módulo, ou simplesmente, né, já que eu já estou dizendo quem é maior, simplesmente é y de B menos y de A. Mas o que a gente quer? A gente definiu essa distância, né? Essa distância e essa distância. O que a gente quer? A gente quer a distância entre A e B. Certo? Aí o que a gente pode usar? A gente pode usar Pitágoras, né? Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo. E a hipotenusa que seria a distância entre A e B, ao quadrado, será a distância entre A e C, mais a distância ao quadrado, né? Mais a distância de B e C ao quadrado. Daí nós teremos a raiz quadrada, né? A gente pode passar a raiz quadrada, já que a distância é um valor positivo, não precisa do módulo. A distância de entre A e B seria raiz quadrada. A distância ao quadrado de A menos C seria x de B menos x de A, certo? Ao quadrado, mais y de B menos y de A. Com isso a gente tem a nossa definição de distância entre dois pontos, né? Quando ele no caso genérico, né? Quando ele não é nem paralelo ao eixo y, nem paralelo ao eixo x. Da mesma forma, né? Aqui no segundo exemplo, se o segmento AB fosse dessa forma íngreme, né? Então a mesma explicação serviria para cá. A extensão de distâncias e trabalha com Pitágoras para achar essa aqui, né? Então a gente define aqui a distância entre dois pontos, que a gente pode usar bastante em qualquer contexto, né? E ela depende simplesmente do ponto A e B, né? Que a distância entre A e B vai ser a diferença do x ao quadrado mais a diferença do y ao quadrado, e isso a soma dos quadrados tirado a raiz, né? Poderia definir também assim, né? Distância raiz quadrada da diferença dos valores x mais a diferença dos valores y. Aí aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, que tem coordenada menos 2 e 5, e B, que tem coordenada 4 e menos 3. A gente tem que o ponto A é menos 2 e 5, então ele está à esquerda do zero, né, o x, e menos 2, e o y está acima do zero em 5, certo?
Da mesma forma, o B está em 4, que é o valor no eixo x, e em menos 3, abaixo do eixo do zero no eixo y. Aí como é que eu acharia essa distância, né? A gente viu que se assemelha a um triângulo, né? Quando a gente olha para formar um triângulo, a gente consegue calcular essa distância. Então, dessa forma, a gente percebe que a gente pode prolongar essa reta aqui passando por A e prolongar essa reta passando por B. Beleza? E a gente tem o nosso triângulo aqui, ó. Nosso triângulo retângulo. Também você poderia ter pensado, né, em prolongar essa reta aqui em A por cima e prolongar a de B por cima. Daria o mesmo triângulo. Certo? E quanto é que vale esse lado aqui? Esse lado vai ser o valor y do A, né? Já que o valor y determina uma altura de A em relação ao x também, né? Então seria, eu tenho, aqui tenho 5, e aqui ainda vou descer mais 3, né? Então, esse seria a distância entre A e o ponto C. Se a gente dizer aqui que é C, a distância entre A e C é 5 e 3, né? 8. Da mesma forma, aqui, a distância de A para o eixo Y é o valor x, né? Então, aqui eu tenho uma distância 2. Ah, mas não é menos 2 aqui? Ah, mas lembra que é a distância, né? A distância é o módulo do valor, né? Da diferença. E 0 até B, eu tenho a distância de B até o eixo Y é o próprio valor x. Então, eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Ah, então, beleza. A minha distância entre A e B, ao quadrado, ele vai ser a raiz quadrada da diferença de x, né? Que é 8. Na verdade, y, que é 6. 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 36, mais 64. 36 mais 64 dá 100. E isso vai dar raiz de 100, né? O número que multiplicado por ele mesmo dá 100, vai ser igual a 10. Então a distância, na verdade, para não escrever errado, aqui, que dá 10. Perceba que eu nem precisava ter olhado diretamente, né, para esse triângulo. Já pela definição que a gente apresentou ainda agora, eu tenho que x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Isso daria, o x de A deu menos 2, né? E o x de B, 4. Mais y de A, que foi, deu 5, né? 5 menos o y de B, que seria menos 3. Então, note que pela própria definição, né, a gente já consegue achar a distância que a gente quer. Então, a gente já percebe uma vantagem, né, da geometria analítica, que agora a nossa noção de distância entre dois pontos da geometria plana, né, que a gente precisava construir esse triângulo para achar uma distância, a gente reduziu o trabalho para uma fórmula, né, que é justamente essa fórmula aqui, que eu não precisava saber
visualmente onde estão os pontos. Mas aí eu já poderia aplicar a fórmula e achar o que eu quero, né? Mas é interessante também trabalhar com a parte visual, porque você pode ter mais ideias, né? Aqui tem uns exemplos mais interessantes. O que a gente pode fazer com essa fórmula de distância, né? Eu tenho um triângulo cujos vértices são em A 2 e 2, B em menos 4 e 6 e C em 4 e menos 12. Né? E eu quero calcular o perímetro dele e eu quero provar que esse triângulo ele é retângulo. Certo? Como é que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte, né? O que é perímetro, né? Perímetro ele é a soma dos lados, né? Soma da distância dos lados. Então, se eu somar as distâncias entre os vértices do triângulo, a gente vai ter o perímetro. Ou seja, as distâncias entre os vértices dá o próprio tamanho do perímetro, certo? Logo, a gente tem que a distância entre A e B vai ser raiz quadrada de x menos A, x de A menos x de B, ao quadrado mais a raiz de y, eita, tô falando besteira, y de A menos y de B ao quadrado. Com isso, a gente tem raiz quadrada de 2 menos 4 ao quadrado mais raiz quadrado de 2 menos 6. Então, a distância entre A e B vai ser 2 mais 6, 2 mais 4 dá 6 ao quadrado, mais 2 mais 8, 8 ao quadrado. Isso a gente sabe que vai dar 10, já fez, né? A distância entre A e C vai ser raiz quadrada de... Aí já posso fazer um pouco mais rápido, né? X de A e x de C, né? 4 menos 2 dá 2 ao quadrado. E y de A, y de C. 2 com menos 12 dá 14. Então isso vai ficar 4 mais, acho que é 256, né? Não, 196, né? Isso vai dar raiz de 200. Com isso a gente vai ter 10 raiz de 2. Porque aqui é 2 vezes 100, né? Raiz de 100 é 10. E a distância entre B e C vai ser raiz da diferença entre menos 4, né? Menos 4 e os 4 do x de C e menos 6 e menos 12. Então vamos ter menos 4 com menos 4 dá menos 8, ou 8 ao quadrado, mais o menos 6 com menos 12, a diferença vai ser 6, né? 6 ao quadrado. E isso vai dar novamente nosso 10. Então, nosso perímetro seria 10 mais 10 raiz de 2, que daria
20 mais 10 raiz de 2. E para provar que é um triângulo retângulo, né, que a gente está trabalhando não com um triângulo assim, mas dessa forma, né, a gente tem que olhar o teorema de Pitágoras. Né? Um triângulo retângulo, ele só é retângulo se satisfazer ao teorema de Pitágoras. Daí, eu sei que a hipotenusa, que seria o maior lado, 10 raiz de 2 ao quadrado, ele é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, certo? Porque 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, eu posso dizer que é 10 ao quadrado vezes 2, né? Então, se eu tirar o quadrado de 10 raiz de 2, é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Então, o teorema de Pitágoras está satisfeito. Teorema de Pitt. Então, esse triângulo vai ser retângulo. Então, a gente conseguiu analisar já perímetro e trabalhar com o teorema de Pitágoras só com a distância entre dois pontos. Beleza? Vou pular a questão 2. Bora fazer a questão 3 aqui. Aqui eu escrevi errado, aqui é menos 1. O que eu quero? Eu estou dizendo aqui, dados os pontos A, B e C, né? Perceba que o A ele tem um valor x, né? Eu quero obter x de tal forma que A seja equidistante de B e C. Então a gente já tem uma noção de equidistância. O que é ser equidistante, né? Se eu tenho o ponto B e um ponto C, e claro, o ponto A, né? Se A ele equidista entre B e C, vamos dizer que ele esteja aqui, né? Se A equidista de B e C, então significa que a distância entre A e C, elas têm que ser iguais, né? O ponto A tem que ter a mesma distância de B e a mesma distância de C. Daí, o que a gente tem? Que a distância de A a B tem que ser igual à distância entre A e C. Então a fórmula de distância a gente tem, né? A distância entre A e B seria a raiz quadrada de x, que é o x de A, né? X mais 1, que é o x de B, mais o valor entre a diferença dos y, 3 menos 4, que daria menos 1, né? E a distância entre A e C seria x menos 5 ao quadrado menos 3 menos 2, né? Com isso a gente tem que, se posso levar ao quadrado dos dois lados, posso elevar ao quadrado, e teremos x mais 1, né, ao quadrado, mais 1, que é menos 1 ao quadrado, tem que ser igual a x menos 5 ao quadrado mais, esqueci de colocar mais aqui, 3 menos 2, que dá 1. Com isso a gente simplifica 1 aqui dos dois lados e teremos x mais 1 ao quadrado igual a x menos 5 ao quadrado, ou seja, x menos 1 ao quadrado
menos x menos 5 ao quadrado vai dar 0. E com isso, diferença de quadrados. Toda vez isso. Se é notável, não sei. Menos x menos 5. E x menos 1 mais x menos 5. Tem que ser 0. Perceba que aqui vai simplificar x com menos x. Ficar 5 menos 1 dá 4. E aqui vai ficar 2x menos 6 igual a 0. Com isso, 2x menos 6 igual a 0. Então, x igual a 3. Então, quando x for 3, né, o valor da coordenada x de A ser 3, significa que esse valor A, esse ponto A vai ser equidistante do ponto B. Então, acho que por hoje é só, né, galera? A gente já deu 1h30. Então, hoje a gente viu o que é módulo, né? As propriedades de módulo. Sempre olhar para a definição e dizer que aplicar, né, quais são os intervalos que o que eu estou analisando é positivo e quando é negativo. A gente viu também o começo de geometria analítica, né, o que é um sistema de coordenadas, tanto no plano como em 3 dimensões, né, o que é um sistema de coordenadas retangular, sistema cilíndrico e sistema esférico. E por fim a gente definiu o que é ponto, né? Na verdade, o que é distância de ponto. Já definiu o ponto no sistema e definiu agora a distância entre dois pontos.